Glória a Deus. Abra sua Bíblia na porção da semana. Você que pode ficar de pé, quem puder. Que achou de glória a Deus? Glória a Deus. Êxodo 25. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isto. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze. E vai falar vários tipos de oferta aqui. Eu quero que você abra, por favor, em Marcos capítulo 9. Fechou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe o proíbas, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Pode ser adorando a Deus. Senhor, fala conosco. Cristo, tua palavra mais uma vez no nosso espírito, no nosso coração, nesse pouco tempo que nós temos para falar da tua palavra, Senhor, em nome de Yeshua. Glória a Deus. Nós estamos na Parashá o Trumá, né? Trumá está em Êxodo 25. Você vai ver depois que o Senhor entrega os estatutos ou mishpatim, né? Ele vai ensinar, ele vai falar para o povo trazer ofertas. E a Bíblia vai dizer que são ofertas alçadas. O que são ofertas alçadas? Ofertas alçadas são ofertas voluntárias. Amém? São ofertas que, segundo o coração, se inclinar para entregar. Eu já falei isso ano passado que o Senhor, Ele manda nós trazermos oferta. É uma ordenança de Deus trazermos oferta. Porém, Ele não te obriga. Ele manda, mas não obriga. Está entendendo? Ele vai te mandar, mas Ele não vai te obrigar. Você vai entender que toda oferta que você entrega, ela traz um resultado para você mesmo. Toda oferta que você entrega vai trazer um resultado para mim. E o Senhor, por intermédio de Moisés, Ele vai ensinar o povo a ofertar o Senhor. Ele vai especificar ofertas. Ele vai apresentar ofertas específicas. Porque Deus manda você trazer. Ele não te obriga, mas quando você traz, Ele não recebe qualquer coisa. Ele tem algo específico. Deus especifica ofertas que Ele quer que você traga. Entende isso? E é muito profundo, porque Moisés, ele está discipulando pessoas que tinham uma mente escrava. A mente do escravo é o que? Sempre o que? Reter, igual a Jacurizana falou. O escravo ele nunca quer entregar ou doar. O escravo ele sempre quer o que? Reter. Como ele vive uma vida de escravidão, de escassez, a mente dele sempre é capturar. A mente dele é uma mente egoísta. Só que agora Moisés, Fábia, está discipulando o povo. Moisés, ele está discipulando o povo de Israel. Por quê? Porque o Senhor está ministrando através da sua palavra para transicionar a mente daqueles homens. Preste atenção, aqui é um modelo de discipulado. Porque o discipulado,
ele sempre vai te levar, ele sempre vai promover o sacrifício. E às vezes as pessoas nós discipuladores somos mal interpretados, porque a pessoa ela costumou ficar aonde? Na escravidão. Ela está acostumada a ser o que? Escravo. Então quando você promove algo para ela, sempre vai ter uma promoção de sacrifício. Moisés está discipulando o povo a sacrificar o Senhor. Então o discipulado ele sempre vai te promover, ele sempre vai te levar a desafios. Prestem atenção, nós como discipuladores em Jesus, sempre vamos promover desafios para que vocês sacrifiquem. E esse sacrifício vai servir para adornar a sua própria casa espiritual. Quanto mais nós sacrificarmos dentro de uma palavra de discipulado, mais a sua casa espiritual será construída. Verdade. Porque a obediência do mandamento faz com que haja construção da casa que a presença habitará, ou habita na verdade, né? Então Moisés aqui está o quê? Discipulando. É engraçado falar de oferta e discipulado, encaixa, né? Porque a vida de um discípulo é uma vida de oferta. Entende isso? A vida de um discípulo é uma vida de oferta. E qual foi a palavra que Moisés está ministrando no discipulado aqui sobre deixar de ser consumista? Porque o escravo ele é o quê? Consumista. Uma pessoa escravizada na área financeira, ela é o quê? Consumista. Ela é avarenta. O que Moisés quer ministrar no coração do povo? Moisés quer ensiná-los agora a derrubar os ídolos que eles adoravam no Egito. O livro de Colossenses diz que o avarento ele é o quê? Idólatra. Então, eles são tirados do Egito. Eles são salvos, lembra? Porque eles foram espiados, amém? Pelo Cordeiro de Deus, que é Yeshua, que representa Jesus. O Egito representa o mundo, e o Cordeiro é Jesus, o nosso libertador, que nos tirou do lamaçal do pecado, do império das trevas, nos levou para o reino do Filho do amor. Só que existe uma caminhada até você chegar lá no Olam Abá, o mundo vindouro, aonde nós estaremos com o Senhor, na terra de Israel, espiritual. Existe uma caminhada, e o Senhor vai usar pessoas para te preparar para chegar nesse lugar. Entende? Então, conquista só tem quem é discípulo. Vocês entendem isso? Amém. Vocês podem ficar chateados com a gente, não podem gostar da palavra, mas a palavra vem de Jesus. E Deus colocou a gente na vida de vocês para ministrar uma palavra para transicionar de escravo para filhos. Porque só os filhos de Israel entrariam na terra prometida. Então só os filhos vão entrar no reino de Deus. Só os filhos têm acesso ao reino de Deus. E os filhos, eles não podem ser o quê? Avarentos. Compreende isso? O discipulado ele é confrontador. E eu vou falar uma coisa para você. A maioria não permanece no discipulado. Pergunta a pessoa que está ao teu lado: há quanto tempo você não faz discipulado? Tenho certeza que é mais de um mês. No mínimo um mês. Por quê? Porque é muito difícil você permanecer no discipulado, porque o discipulado ele vai confrontar a orfandade, a escravidão que existe no seu coração. Uma pessoa fala: eu não sou órfão. As pessoas acham que não ser órfão é porque o pai ele é físico. Você pode ter um pai físico e ser órfão espiritual, porque você não caminha nos mandamentos do Senhor. Compreende essa palavra? Então o que acontece? Preste atenção. Porque muitas pessoas elas preferem ser escravos. Tem gente que é trabalhador, mas não é discípulo. Tem gente que é um ótimo trabalhador, mas ele não consegue sentar para ouvir
Essa é uma palavra de destino, de direção. Porque a palavra do discipulado, ele sempre vai te levar para o quê? Para ofertar, sacrificar. Entende? Então muitos não conseguem permanecer em discipulado por causa de quê? Porque todo discipulado vai te levar a sacrificar para a construção do tabernáculo espiritual. Vocês estão entendendo? Quanto mais você sacrifica, mais a tua casa espiritual é construída e mais espaço a presença de Jesus tem para habitar, para invadir em vocês. Sabe por que o Espírito encheu toda a casa? Porque os discípulos deram espaço para o Espírito Santo encher todas as lacunas da vida deles. Existem coisas na sua vida que o Espírito Santo não acessou porque você não deixou ser cuidado, ser discipulado. Porque você acostumou a caminhar tantos anos sozinho que você acha que você não depende de Moisés. Que você, na verdade, você depende de Moisés. Você depende da palavra que está na vida de Moisés. A palavra que está na vida do seu discipulador. Porque homens apontam o céu. Homens não levam longe para o céu. Quem leva para a glória é Yeshua. Entende isso? E você vai ver Moisés lutando com aquele povo. Lutando com aquele povo. Essa porção vai estar ligada a Marcos capítulo 9 que nós vemos aqui. Você vai ver que Jesus que fez tudo, essa introdução. Ontem o Fábio e antes não estava, mas ontem eu falei sobre fazer justiça ao próximo. Jesus, quando o discípulo fala assim, olha, Senhor, tem uma pessoa que está expulsando demônio em teu nome. E ele fala assim, ó, ele não vai falar mal de mim, porque ele está falando que ele está expulsando demônio. Ele vai dizer, aquele que deu um copo d'água para um dos pequeninos certamente terá o seu galardão. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre doar, ele está falando sobre o tzedakah, fazer justiça ao próximo, que é diferente de caridade, eu expliquei ontem. Jesus está preparando os discípulos para saírem de 2 em 2, de cidade em cidade, né? De casa em casa. Ele está falando, olha, não leva alforje, é isso? Ele não leve 2 alpacas, 2 sandálios, não leve 2 mudas de roupa. Vá, entre em casa, como que colocar a mesa, porque o obreiro é digno do seu salário. Entre na casa, libera a paz, e antes disso ele vai ministrar. Aquele que dá um copo d'água para um dos pequeninos certamente tem o seu galardão, tem o seu prêmio. Aquele que ofertar na sua vida, aquele que doar, aquele que entregar na sua vida, ele vai receber um prêmio. Então, tzedakah é fazer justiça ao próximo. É diferente de caridade. Caridade é dar somente auxílio ao pobre. É como assim? Ele dá uma cesta básica e um dinheirinho. Tzedakah não é fazer justiça ao próximo. É você promover satisfação tanto ao pobre quanto ao rico. O rico fica doente. Jesus falou assim, ó, quando tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Tive doente, foste me visitar. Tive preso, foi me visitar. Jesus vai dizer assim, que a vossa justiça é sendo a justiça dos fariseus. Qual era a justiça dos fariseus? Faziam isso aí, mas por regras. Jesus está falando, olha só, quando você for lá visitar o doente, não só visita o doente, cure o doente. Então fazer justiça ao próximo, isso é doar-se. Tem tudo a ver com essa palavra de Êxodo capítulo 25, fala sobre entrega. É o que a tia Curizana falou. Jesus está ensinando os seus discípulos, Jesus está ensinando a eles se doarem, e ele está falando aqueles que dão um copo d'água para você, para que seja mínimo, eles serão abençoados também. Quem está entendendo essa palavra? Amém. A distinção do fazer justiça ao próximo, ou seja, tzedakah, para a caridade, a distinção é muito grande, pois fazer caridade é auxiliar o pobre, e o tzedakah é promover satisfação tanto a pobres quanto a ricos. Isso vai além dos limites financeiros, tocando no espiritual, emocional,
físico, ou seja, curar os enfermos, ofertar no pobre, visitar os presos, amém? Dar de beber quem tem sede, e até mesmo hospedar estrangeiro na sua casa. O que tem a ver isso com o discipulado? Eu comecei tudo a ver, porque eu estou falando sobre entrega, sobre sacrifício. E discípulo se entrega, discípulo se preocupa, se sacrifica pelo outro, discípulo se sacrifica pelo próximo, porque quando você está ofertando na vida de alguém, a gente acha só, a gente na nossa vida é só dinheiro, né? Muito mais do que isso, como a Jaqueline falou, tempo, amor, relacionamento, comunhão. Quando você oferta isso na vida do irmão, você está preparando a casa espiritual dele e a tua casa espiritual também. E você está fazendo justiça na vida dele. Porque fazer justiça ao próximo não é só você dar dinheiro, não. Porque tem gente que não precisa de dinheiro. Tem gente que precisa de uma oração. Tem gente que quer que você oferte o seu tempo. E às vezes não tem paciência. Você fez justiça ao próximo? Não. Eu te faço a pergunta: Jesus abriu mão na sua glória? Sim. Jesus deu tudo aquilo que ele podia dar para fazer justiça ao próximo. O homem que fez o maior dissertação foi Jesus. O maior justiça ao próximo. Quem está entendendo essa palavra? Jesus está ensinando os discípulos a viver uma vida de sacrifício pelo próximo. Assim como Moisés discipulou aquele povo que saiu ainda antigamente escravo, Jesus está ensinando a eles. Porque eles viviam dentro de uma sociedade onde eles estavam sendo oprimidos. Entende? Eles eram pobres, muitos deles. E qual é a tendência? Querer só reter. E Jesus está falando o segredo do crescimento, da prosperidade. Tira a questão do dinheiro da tua mente. Prosperidade, crescimento em todas as áreas da sua vida espiritual, material, emocional, está no você doar-se ao próximo. Entende isso? Uma palavra dessa não se encaixa em muitos cultos. Você está entendendo? Os sábios vão dizer que a tenda, falei ontem, né? Que a tenda de Abraão era uma tenda que tinha quatro aberturas. A tenda de Abraão tinha 4 aberturas. Por quê? Para ver os 4 cantos do deserto. Você lembra lá no livro de Gênesis que Abraão sentava na frente da tenda no sol de meio-dia? Ele estava esperando os estrangeiros passarem para ele chamar para dentro da sua casa, hospedar eles e alimentá-los, dar de beber, matar sede, ofertar na vida deles. Então o que acontece? Fazer justiça ao próximo é isso, está apercebido. Porque Abraão tinha abertura na sua tenda em 4 pontos, pelos 4 cantos do deserto. O que eu aprendo com isso, Fábio? Estar apercebido as necessidades do próximo. É ter visão profética. Porque profético não é quando nós estamos sapateando, não. Profético é quando nós ministramos Jesus na vida do necessitado. É quando nós ministramos alguma área do nosso irmão. Entende? Isso é ser profético. É revelar Jesus em alguma área na vida do irmão. Já contei a história para vocês de uma tribo indígena na África, aonde chegou uma equipe de missionários e eles começaram a pregar Jesus. André que vai essa história. Começou a pregar Jesus para a tribo africana. E eles falaram assim: nós conhecemos Jesus, ele morou conosco aqui. Mas como assim? Sim, eles pregavam sobre curar enfermo. Não, ele curou os enfermos foram curados. Mas como assim? Depois de um tempo descobriram que um outro médico, um outro missionário veio naquela tribo e por muito tempo ele morou naquele lugar. E ele curou os enfermos naquele lugar, ele ministrou cura. Ele usou a sua formação para
Para servir o próximo. Entende? Quando eles pregaram sobre cura, eles identificaram Jesus na vida do médico. Então, quando você se doa para o próximo, naquela área que você está se doando, há uma revelação de Jesus para o teu irmão. Você entende isso? Entenderam o que eu quero falar? Então nós precisamos estar apercebidos, porque Abraão é um homem de visão profética. Ele estava apercebido para discernir qual era a pessoa que ele tinha que abençoar. Você já parou para imaginar? Parou para pensar? Ou para orar? O que o teu irmão está perto de você aqui dentro hoje? Está necessitado? Já parou para pensar nisso? O que o teu irmão está necessitado aqui dentro? Todo mundo aqui é bonito, né, irmão? Quando a pessoa entra nessa igreja, todo mundo pensa que as pessoas aqui da igreja têm dinheiro. Todo mundo pensa, é verdade. Mas Deus sabe a necessidade de cada um aqui dentro. E nós precisamos saber. Porque Abraão tinha esse cuidado. Ele era profético. Ele preparava ambientes para fazer justiça ao próximo. E as pessoas entravam na tenda dele, e os historiadores, os comentaristas, que ele ministrava sobre El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele lembra dos anjos que ele hospedou na casa? Que era Jesus, Elohim? Deus. Hebreus 3 vai dizer sobre isso. Exerça a fraternidade, o amor uns com os outros, hospedando, sendo hospitaleiros, porque alguns, sem saber, hospedaram o quê? Eu posso fazer uma pergunta: quantas pessoas você hospedou na sua casa? Quantas pessoas você tem o prazer de hospedar e trazer na sua casa? Eu amo receber pessoas na minha casa. Quantas pessoas você sonha, você tem a expectativa de trazer na sua casa e estar com essa pessoa? Por exemplo, dia 13 o apóstolo João vai estar aqui. Ele precisa de dinheiro? Precisa. Mas alguma necessidade ele tem. E ele não pode gastar com nada, você sabe disso? Aí eu vou fazer uma pergunta: você vai jogar esse corpo na conta do pastor? Não, ele vai vir abençoar quem? A igreja que supre ele. É o estrangeiro. É ou não é? E a unção que eu honro é aquela que eu atraio. Eu ouvi falar nisso, né? Quando a mulher honrou Eliseu, o que ela traiu? Ela traiu uma criança que ela não podia gerar. Então todas as vezes que você honra alguém, Deus te faz gerar numa área que você é estéril. Aleluia. Toda vez que você honra alguém, Deus te faz gerar numa área que você tem necessidade. Você está entendendo? Quem está entendendo essa palavra? Você consegue glorificar o nome do Senhor? Rabacalabandabraçaio. Precisamos ter visão espiritual para discernirmos o que o nosso irmão necessita. E como ter discernimento espiritual, irmão? Como nós podemos ter discernimento espiritual? Tendo uma vida de oração e um coração generoso. Por que um coração generoso? Porque às vezes você tem vida de oração, Deus te mostra. Mas quando você não é generoso, você trava. Você deixa a avareza te pegar. Deus está falando contigo: abençoa a igreja. Deus falou contigo: abençoa a igreja. Deus está falando contigo: abençoa a igreja. Só que você tem ali uma avareza, você tem um caranguejo ali contigo. O escorpião. Você tem um escorpião, né, irmão? Aí Deus falou: abençoa a minha casa, abençoa o meu povo. Só que aí você só consegue ver na vida. Aí a tua visão profética, ela começa a ser afetada pela avareza. Aí Deus fala o valor, tu não tem a visão da tartaruga. Aí tem que mudar a tartaruga só. E Deus está falando para tu dar algo para o teu irmão. Estou dando um exemplo de valor, de dinheiro aqui, mas é tantas outras coisas. Entende isso? Então, como é que nós temos visão profética? Tendo uma vida de oração, porque a oração, ela traz as intimidades aos nossos olhos.
A oração, ela traz a revelação. Glória. Entende? A oração, ela traz o que? A revelação, porque a oração nos conduz à intimidade. E na intimidade, Deus, Ele revela segredos. Deus quer te revelar segredos sobre a vida do teu irmão. Você está entendendo? Deus quer te revelar segredos sobre a vida do teu irmão. Mas você também precisa ser generoso. Porque quando você é generoso, você supre a necessidade. Você está conseguindo compreender? Quem entende? Você consegue louvar o Senhor? Deus está falando comigo, amém, irmão? Então, visão profética nós temos em oração. Sabe, às vezes nós oramos, temos uma vida de oração, temos uma vida de intercessão, mas nós não temos uma vida de oração pela vida do irmão. Deus tem me chamado muita atenção nisso esse tempo. Eu tenho orado mais pelas pessoas do que para mim. Quando Daniel orou pelo povo, o Senhor deu grandes revelações para ele. Então, quando você ora pelas pessoas, Deus faz um grande mover na sua vida. Porque você está saindo da sua cadeira, do seu trono. Entende? Você está abrindo mão dos teus desejos, das suas vontades, para que Deus exerça a vontade dele na vida do seu irmão. Jesus saiu do trono, ele saiu do ambiente do seu reino. Você está entendendo aqui? Quem está entendendo essa palavra? Deus está falando que você sai um pouco do teu reino, irmão. Abre mão um pouco da tua glória. Amém? Quem está entendendo? Tem aquela história daquele ditado: farinha pouca, diabo. Isso é a frase do diabo. Tem? Do egoísta. É uma frase luciferiana que quer atrair tudo para ele. Quem entende essa palavra? Quer atrair tudo para ele. É uma frase luciferiana. Tudo que faz só por interesse próprio. Tem pessoas que tudo que ela faz, até nisso nós temos que discernir, porque até pessoas que vão nos entregar alguma coisa, ela faz para ela, vamos dizer, atrair a gente para ela. Comprar a gente. Tem gente que ela vai entregar uma coisa, mas o coração dela está cheio de orgulho. Até isso você tem que discernir. Você vai receber. Compreende? Eu lembro uma vez que o Bico estava contando isso do lado que uma irmã, o povo lá é muito próximo, né? Nosso caldo. A mãe foi entregar um dízimo altíssimo lá. Aí ela falou assim: isso aí vai ajudar muita igreja, né? Falou para ele: vai ajudar muita igreja. Irmão, se você tem esse pensamento na igreja, eu quero pedir que você venha derrubar esse demônio. Isso é um demônio que está falando no teu coração. Vai ajudar muita igreja. Amém? A igreja não sai da ajuda de ninguém, porque Jesus morreu pela igreja. E ele falou: mano, mas Jesus já morreu pela noiva. Ele comprou ela com preço de sangue. Não, pastor, por que isso aqui? Derrubou o demônio que estava nela. Eu escolhi de Isabel, eu queria acompanhar a igreja. Nós precisamos arrancar isso. Você não dizima oferta porque você vai ajudar a igreja. Você dizima oferta porque você ama o Senhor. Aleluia. Você compreende? Amém. Entende? Compreende essa palavra? Aleluia. Então nós precisamos derrubar esse espírito do meio da igreja. Arabacalabarabacabraçado. Quem está entendendo essa palavra? Nós precisamos ter uma vida de oração, irmão, para saber em qual área nós temos que fazer justiça ao nosso irmão. Essa porção, como a gente falou, né? Está ligada a Êxodo 25, quando manda trazer as ofertas. E aqui eu entendo algo muito, muito poderoso, porque quem oferta na vida de alguém está preparando-se e preparando pessoas para serem casa espiritual da presença de Deus. Pois quem supre necessidade está tomando o exemplo de Cristo, renunciando a si mesmo para alcançar o próximo. Gálatas capítulo 1, versículo 4 vai dizer: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados,
para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Jesus se entregou. Sabe o que Deus está falando? Que a gente é muito preso à área financeira, mas é muito mais do que isso. Amplia isso aí, amplia por uma casa, amplia por orar pelo enfermo, amplia por orar pelas emoções do irmão, amplia. Entende? Quando você se doa para o próximo, você está promovendo uma remissão naquela vida. Existem pessoas que elas são tão avarentas, agora falando de finanças, elas são tão avarentas, que você precisa ofertar na vida delas para elas serem libertas. O que Jesus fez para nos libertar? Da avareza dessa terra, porque o homem ele é avarento. Amor pelas coisas dessa terra, amor ao dinheiro não é. O que Jesus fez? Foi como oferta de remissão. Houve uma expiação. Então existem pessoas que você vai ter que ofertar na vida dela para gerar um constrangimento espiritual na alma daquela pessoa, para ela ser liberta daquele lugar. Deu exemplo ontem sobre um pastor amigo nosso, que todas as vezes que ele tinha na igreja dele, nem a gasolina ele dava. A gente não ia com o nosso coração, não ia com isso. Mas quando eu recebo alguém na minha igreja, na congregação, eu acho que eu tenho que honrar aquela pessoa. A Bíblia fala sobre isso. E toda vez que ele chegava lá, nothing, nada. Falei, vamos derrubar esse demônio agora, Mariana. Derrubar. E toda vez que a gente encontrava com ele, pá, apertava na cara. Mas por que tem? E toda vez que você levava ele para almoçar, começando a pá. Cara, ele ficou tão constrangido que ele começou a ser liberto. Ele começou a ofertar nas pessoas que iam na casa, na congregação dele. Hoje esse homem, ele é um ofertante. Era um líder, mas era carente. Porque ele veio de um ambiente de escassez e escravidão. Então acha que sempre vai faltar. Porque o escravo, ele sempre acha que vai faltar. Por isso ele falou assim, ó, vai lá, pode comer. Em vez de ele pegar o que ele necessita, ele pega mais do que ele precisa. Porque ele é incrédulo. Porque o avarento, ele é alguém incrédulo. Então como ele não crê, ele usurpa. Quem está entendendo essa palavra? Então Deus está falando para você fazer ofertas na vida de pessoas. Pode ser que a oferta que Deus está mandando você fazer não é uma oferta financeira. Entende? É simplesmente você ir lá, estar com o teu irmão, passar o Jesus, comer com ele, promover um almoço na sua casa, chamar ele para vir na sua casa, para ir dormir, você tirar um tempo de oração junto com ele, você orar por ele. Quem está entendendo essa palavra? Amém. Então, irmão, essa palavra, ela não pode ser teórica, ela tem que ser o quê? Prática. Isso aqui é uma palavra pastoral, irmão. É pastoral. Não tem dificuldade. Não tem gregos, aramaicos, siricando na bacia. É retão, papo reto. Entende, irmão? Então Deus quer que você faça justiça para o irmão. Quem está entendendo essa palavra? Eu estou finalizando. Existe um poder muito grande na oferta, pois a oferta de Cristo nos remiu, nos tirando do império das trevas, conduzindo para o reino do amor do Filho. Preste atenção nesse final aqui. Guarda isso no teu coração. Eu estou falando oferta, mas isso pode ser, né? Que o agravante nas igrejas é a finança. Que as pessoas vêm para a igreja para quê? Por quê? Fala igual na comunidade, por causa de quê? Ele vem para a casa de Deus para fazer o quê? Buscar o quê?
a minha bênção. Minha bênção. Vou lá no culto buscar minha bênção. Minha bênção. Minha bênção. Vou lá buscar minha bênção. Escravo. Porque filho não precisa ir atrás de nada, porque ele já tem tudo. Aleluia. Porque ele faz parte do reino, o reino está nele. E tudo que é do reino está para ele. Como diz o pastor Lude, na casa do meu pai, a despensa está cheia. Glória a Eu não Deus. preciso ir atrás de nada. Quem vai atrás é escravo, que não tem pai. Eu não preciso ir atrás da minha bênção. Eu vou lá adorar o meu abençoador. Aleluia. Compreende isso? Amém. Com suas mensagens no altar. Triunfalista. A mensagem do Danoninho, já cantei aqui várias vezes. Me dá, Danoninho, Danoninho, dá. Me dá, Danoninho, Danoninho, dá. Me dá, Danoninho, Danoninho, dá. Me dá. Sanguessuga tem duas. São duas sanguessugas. A Dadá, né? Fala. Me dá, me dá. Me dá, me dá. É isso. Essa música da Danoninho foi inspirada em Provérbios 31, né? 30 ou 31? 30, né? Foi, irmão. O crente sanguessuga. Tem gente que chega perto de você só para puxar a tua alma. Eu lembro do boneco do Mortal Kombat, que eu esqueci como é que era o nome do personagem, do Mortal Kombat, que o poder dele era tomar a alma do outro. Quem vai? Tem gente que é assim, é o personagem do Mortal Kombat. Ele suga a alma do outro. Ele nunca quer se doar, ele nunca sei lá, ele nunca quer se entregar, ele nunca quer ofertar, ele nunca quer sacrificar, ele nunca quer investir na casa espiritual de ninguém. O que Deus está falando para você, irmão? Libera o que está preso. Abençoa o seu irmão. Seja oração. Sei que tem gente aqui dentro que está precisando que você jejue com ele. Está entendendo? Guarda essa aqui, ó. Finalizando agora. A oferta retira de mim o peso da escravidão. A oferta retira de mim o peso da escravidão. O ato da entrega revela a minha identidade de príncipe. Glória. Pois o príncipe do rei, pois o filho do rei é próspero. Pois o próspero não é o que recebe, sim quem entrega. O próspero não é quem recebe, o próspero é quem entrega. Esse é próspero. Então, quando você oferta em vidas, você tira um peso de escravidão de você. Entende isso? Deus está querendo tirar um peso de escravidão de cima de você, irmão. Fala assim: eu não aceito mais ser escravo. Eu não aceito ficar mais pesado. Eu tiro esse peso e entrego a oferta no altar de oração, de incenso. Diga, de incenso. De oração, de clamor pelo próximo. Ofertas financeiras. Eu vou suprir a necessidade do meu irmão. Espiritual, emocional, físico, na autoridade do nome de Yeshua. Isso é de Tzedakah. Tzedakah é além das regras. Ele falou assim que a vossa justiça é seda dos fariseus. Veio que só missão enfermo, cura de enfermo. Veio que você só visitar os presos, liberta os presos em meu nome. Aleluia. Quem entende essa palavra? Amém. O segredo da prosperidade está quando nos preocupamos menos conosco e mais com o próximo, pois quem investe no outro preocupa-se com Cristo, aquele que supre todas as nossas necessidades. Agora ore por alguém e com o seu irmão e ensina no Espírito a sua necessidade. Quando eu falei, esse foi ensinamento de ontem, não saiu bem assim, não saiu desse jeito, né? Saiu mais fragmentado, mas existe uma revelação de Deus muito forte aqui hoje. O discipulado, ele vai te levar ao sacrifício, e Deus está promovendo coisas aqui através do discipulado. Entende? Fique de pé, por favor.
Eu quero orar, eu quero que você aguarde só um pouquinho. Fique de pé que eu quero fazer uma dinâmica igual eu fiz ontem. Você vai escolher uma pessoa no Espírito também. Você vai orar aqui agora. Você vai orar. Libera o som, Carol. Você vai orar aqui. Você vai discernir a pessoa que você tem que ir. Seja mulher, seja homem. Você vai orar com essa pessoa. Você vai dizer, calma, eu vou falar. Você vai discernir a necessidade dessa pessoa. Isso aqui é um exemplo que você tem que fazer lá fora. É um exemplo do que você tem que fazer para as pessoas da sua casa. Isso é um exemplo que a igreja precisa fazer para a comunidade. Entende? Então, nós precisamos discernir o que Deus quer que nós vamos fazer com Madureira. Qual é a área? Qual é a justiça que Deus quer que nós vamos fazer em Madureira? Então você vai orar em espírito agora. Você vai orar e você vai em espírito de abração, irmão. Você vai discernir no teu espírito qual é a necessidade dele. Pode ser que a necessidade dele seja financeira. Se Deus te mostrou, é porque Ele está te dando condição de você abençoar essa pessoa. Se Deus te mostrar a necessidade emocional, você vai orar para as emoções dessa pessoa. Se é espiritual, você vai orar. Se é cura, você vai orar e essa pessoa vai ser curada. Amém? Pode ir. Sério aí. Adriano, Sérgio, Rod, sério aí. Mas é para oramento, tá, irmão? E sério aí. Senhor, nos dá o discernimento, Senhor. Nós queremos estar percebendo a necessidade do nosso próximo, do nosso irmão. Mostra-nos, Senhor. Leva a sorte, leva a que o fogo. Isso é avivamento. Avivamento é preocupar-se menos com si, preocupar-se com o próximo. Existem pessoas lá fora que não precisam de dinheiro, mas precisam de uma palavra de salvação. Existem pessoas que têm uma palavra de Deus, mas precisam ser tocadas na área financeira. Existem pessoas que precisam ser ofertadas no companheirismo, na comunhão, no relacionamento, na intimidade. Isso é fogo do altar, isso é fogo. Isso é ter uma, isso é trumar, oferta voluntária. Deus quer que você seja voluntário. Deus quer que você seja voluntário a ofertar no tabernáculo, na vida do seu irmão, na casa espiritual do Senhor. Deus acende a igreja. Não havia necessidade na igreja do Senhor. Não havia necessidade, não pode haver necessidade no nosso meio. Quando há necessidade, há uma enfermidade no corpo. E tinham tudo em comum. Manassou, Damassaio, que lebrou, lebassou. Senhor, toca no céu de Madureira, toca no céu do Brasil. Nós somos uma pequena congregação, Senhor. Mas mostra-nos, meu Pai, mostra-nos, Senhor, qual é a necessidade, meu Pai, desse bairro. Qual é a necessidade, Senhor? Qual é a necessidade, Senhor, de Madureira? Qual é a cidade do Brasil, do Rio de Janeiro? Do Brasil, Senhor, do Rio de Janeiro. Senhor, não tem condição, meu Pai, de suprir a necessidade
fazemos justiça aos nossos irmãos, e fazemos justiça ao próximo. Existe, meu Pai, tantos miseráveis, meu Pai, nessa localidade, tantos moradores de rua. Senhor, nos dê condição, Senhor, de tocar nessa localidade um trabalho muito árduo. Senhor, isso é fazer justiça ao próximo. Isso não é caridade. É tirar a pessoa de rua, sim, Senhor. Mas para o poder da Tua palavra e suprir necessidades financeiras também, Senhor. Há um fogo queimando sobre esse lugar. Há um fogo queimando sobre esse lugar. Deus está incendiando esse lugar. O Senhor está tocando. O Senhor está tocando os céus. O Senhor está ferindo esse espírito de miséria que atua em Madureira. O Senhor está ferindo o espírito de farrapos, o espírito de rua que atua em Madureira. Porque há um segredo de ser da casa, justiça ao próximo. Há um segredo. Jesus fez por nós. E o Senhor nos chama para fazer pelo próximo. Sopra o teu espírito, aviva a tua obra, aviva os corações, quebra as cadeias da avareza, Senhor, quebra as cadeias do egoísmo, Senhor, quebra as cadeias do orgulho, da soberba, Senhor, em nome de Yeshua, quebra as resistências da nossa alma, que nos impede, meu Pai, de sermos generosos com o nosso próximo, aonde o Senhor está mostrando a necessidade e nós trancamos o coração muitas das vezes. Santo, 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 Ele está aqui trabalhando poderosamente nesse amor. Ele está trabalhando nessa tarde. Sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito. Senhor, eu oro pelas igrejas irmãs. Eu oro, meu Pai, por aqueles que são parte da aliança do Bispo Ney, Senhor, aqui no Rio de Janeiro, aqui do pastor Alessandro, pastora Thaís, a filha do pastor PC, a filha da pastora Verônica. Eu oro pela vida do pastor Luiz, pela vida da pastora Gileia. Prospera essas igrejas. Prospera a vida, meu Pai, do pastor Genival, da pastora Rosária. Prospera esses pastores, essas igrejas, para eles terem força em realizar a justiça ao próximo.